Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor abençoe grandemente e poderosamente. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar agora sobre os patriarcas. Vamos começar a falar sobre eles agora. Muito bênção para as nossas vidas. Tenho certeza que é mais um momento precioso que o Senhor prepara para nós. Mas antes, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, amém? Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus querido, te louvamos, Pai, te agradecemos, te exaltamos por tudo. Senhor, fala conosco, Pai, nos ensine. Toma nosso coração nas tuas mãos, que seja terra boa e que a tua palavra, Senhor, dê muitos frutos. Obrigada, Jesus, por nos amar, Senhor, por cuidar de nós, por nos instruir, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, crendo que o mover do Espírito, Senhor, é tremendo, Senhor. É tremendo neste momento em nossas vidas. Fala conosco, desde já, ó Pai, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos então hoje começar a falar sobre os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, ok? Vamos fazer um panorama, não vamos ler todas as sequências dos capítulos, porque nós vamos estudar todos os 5 livros, mais um resumo. E como eu já falei em outra aula, se você se interessa em estudar Gênesis todo, nós temos um estudo, capítulo por capítulo, no nosso grupo Kiddush, no Face, Cristina Veras, você pode encontrar, e tem muitos outros estudos ali também, tá bom? E eu creio que é muito bênção para as nossas vidas, coisas muito maravilhosas que só a palavra de Deus tem para nós. Mas vamos então começar aqui lendo Gênesis capítulo 12, ok? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Obrigada, Senhor, pela leitura da tua gloriosa e poderosa palavra. Pai, fala conosco e desde já, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 12, Abrão, ele recebe uma ordem do Senhor. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, o que é viver por fé, né? Não é à toa que ele é considerado nosso pai na fé.
Eu quero que você saia para uma terra que eu te mostrarei. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas daquilo que você não vê. Abraão, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele aceita essa palavra, ele crê, ele obedece, né? E aí o Senhor diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tremendo, tremendo aqui as promessas do Senhor para Abrão. Ainda era Abrão, mas o Senhor coloca uma condição: ele precisava obedecer, ele precisava crer, precisava obedecer à voz do Senhor, para então ele viver todas essas grandiosas promessas que Deus estava fazendo aqui para a vida dele. São promessas muito maravilhosas. Ele diz para Abrão que é casado com uma mulher estéril, que não podia ter filho. Qual é a primeira promessa que o Senhor faz? Uma das primeiras promessas que nosso Deus faz ao patriarca Abraão: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Far-te-ei uma grande nação. Como, Senhor? Se a minha esposa é estéril, já é uma mulher de idade, como assim, Deus? Como vai ser? Interessante que ele só obedece, porque a fé, gente, a fé é algo realmente misterioso e sobrenatural, né? A fé, você não tem as bases naturais da vida, nós não temos quando nós vamos exercitar a nossa fé. A fé é viver por vista, a fé é viver pela palavra, é crer na palavra, é tomar atitudes pela palavra, é tomar atitudes pela promessa, é conseguir enxergar o que o olho natural ainda não está vendo, né? Porque nós não fomos chamados para viver por vistas, mas por fé. E Abraão aqui, ele demonstra muito isso, porque quando ele recebe todas essas promessas, tinha tanta coisa para questionar aqui. Primeiro, Deus, que terra? Que terra que eu vou? Segundo, Deus, que nação? Se nem um filho eu tenho. Terceiro, como eu vou ser grande? Quem que eu vou abençoar? Se nem a minha casa eu tenho filhos para abençoar. Como eu vou ser bênção para a terra? Tantas coisas para questionar, parecendo a gente, né? Muitas coisas que a gente não compreende, que a gente não vai entender, porque quando Deus faz promessas para nós, Ele não faz pela nossa condição. Aqui fica um grande ensinamento: Ele não faz pela nossa condição, mas Ele faz pela nossa obediência. Nós vamos alcançar não por condição, mas por obediência. Nós precisamos acreditar nisso, precisamos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que o nosso Deus, Ele, mesmo que eu não tenha condição nenhuma, Ele me ajuda a caminhar, e todas as promessas do Senhor, elas se cumprem na vida daquele que obedece, tem fé. Obedecer a Deus é exercitar fé, sabe? Naquilo que você não está vendo. Desculpe, gente, voltando aqui. Então, obedecer ao Senhor e andar por fé é o que Deus deseja de todos nós, para alcançarmos as grandes e ricas promessas que só Ele pode realizar em nossas vidas. Como é que Ele promete para um homem casado com uma mulher estéril que ele vai ser uma grande nação, que toda a terra será abençoada por ele? Porque é assim que Deus vê, sabe? Uma pessoa que obedece, uma pessoa que tem fé,
uma pessoa que trabalha. É assim que Deus vê. Essa pessoa ela vai abençoar a terra. Aonde você passar, se você é uma pessoa que obedece ao Senhor, se você é uma pessoa que vive por fé, se você é uma pessoa que caminha com os frutos, o fruto do Senhor, você vai abençoar a terra. É assim que Deus vê. Não por aquilo que temos, porque o que nós vamos ter é o Senhor que vai nos dar. Mas muito agrada o coração de Deus ver uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem prazer em obedecer, uma pessoa que não está enxergando absolutamente nada daquilo que Deus está falando com os olhos naturais, mas ela consegue enxergar com os olhos espirituais. Então que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós precisamos ter visão espiritual. Nós precisamos ter visão espiritual, ver o sobrenatural, ver além do que esses olhos carnais podem ver. E viver por fé realmente, e em obediência, em amor. Aqui Abraão ele mostra o seu grande amor por Deus, amor, obediência e fé. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais tremenda na vida deste homem. A fé em Deus o fez caminhar. A Bíblia diz que ele partiu, pegou lá o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sarai, e ele já tinha 75 anos. Ele podia dizer: para, não vou mais, não quero mais nada, vou ficar por aqui mesmo, vou ficar nessa terrinha aqui mesmo que eu tenho, nessas coisas que eu já conquistei, e não tive filho, tá bom, não, vou ficar por aqui. Deus não gosta de pessoas, sabe, que se encostam, que aceitam que não vai mudar, que não tem mais jeito, não tenho mais força, não tenho mais tempo. Gente, o tempo vem do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, mas se Ele está dizendo levanta, é para levantar. Se Ele está dizendo vai, é porque Ele vai te dar vida, Ele vai te dar força, e você vai ainda florescer ainda muito. Vai produzir muito, em nome de Jesus, porque é uma promessa. 75 anos ele creu, não, eu vou produzir. Eu vou marchar, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou para onde Ele está me mandando ir. E a esposa acompanhou e vamos embora, vamos caminhar, vamos viver as promessas do Senhor. E olha que interessante, levou Ló, toda a sua fazenda que havia adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ou seja, ele não saiu sozinho, não foi só com Ló e com a esposa, né? Algumas almas que já estavam com ele, que já trabalhavam com ele. Olha, gente, ele não era pobrezinho, não. Pegou o que tinha, deixou muitas terras. Abraão não era pobrezinho, não. Ele, eu vou tentar a sorte já que eu não tenho nada. Não, ele tinha ali seus parentes, que o pai já tinha morrido. Ele tinha as suas terras. Estava tranquilo, vamos fazer aqui. Tinha sua casa, tinha pessoas que já trabalhavam para ele, né? Estava num momento da vida normal, estou em paz. Não, mas ele, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então eu vou renunciar a esse sossego, essa terra que eu estou vendo, e vou para uma que eu não estou vendo. Eu vou renunciar a essa vida que eu já me acostumei, mas eu vou viver, e já vou viver a vida que o Senhor já está me prometendo. E ele caminha. E interessante aqui, no versículo 6 diz: passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Porque até aqui, no versículo 7, o Senhor disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse que era dele. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E aqui no versículo 7 o Senhor disse: a tua semente darei essa terra. Tá vendo tudo isso aí que você viu no versículo 6, Abrão? Passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Já tinha ali alguns problemas, os cananeus já estavam ali, mas o Senhor disse: não liga não liga para eles não, porque essa terra aí é sua e é da sua semente.
Se tem impedimento e Deus está te prometendo vitória, vai nessa tua força. Se tem os impedimentos, se tem os adversários, se tem inveja, não tenho dinheiro, mas Deus está te prometendo, confia nele. Eu não tenho condições porque é muita inveja, confia nele. Não tenho mais força de lutar, confia nele. Ele está prometendo, confia nele. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Primeiro altar na vida de Abrão. Quando ele recebe uma visita do Senhor, ele edifica um altar. O Senhor ali, ele edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor que se revela a ele. O lugar da revelação, o altar da revelação, na terra onde Deus entregou para ele, ele edifica ali um primeiro altar. Era uma das coisas maravilhosas que muito nos ensina na vida de Abrão. Ele edificava altares para o Senhor. Nós vamos ver aqui alguns altares que ele edificou para o Senhor, que tem muito a nos ensinar, vai falar muito conosco, e o primeiro é esse: altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando o Senhor fala com ele, quando o Senhor mostra essa terra, toda essa terra, que era muita terra, eu estou te entregando, essa terra vai ser tua e vai ser da tua semente. Ali ele faz um altar. Se aqui eu recebi uma revelação de Deus, eu vou fazer um altar e vou adorar a Deus aqui. Eu vou glorificar ao Senhor. Eu vou engrandecer o nome do Senhor. Então, quando Deus se revela a ele, ele edifica um altar e ele oferece adoração a Deus. Ele tem prazer em edificar altares e exaltar o Senhor. Sabe, gente, por onde nós andarmos na nossa vida, na terra onde a gente pisar, nós temos que edificar ali altares para o Senhor e agradecer ao nosso Deus. Cada passo que você dá na vida, cada conquista que temos na vida, cada promessa que se cumpre, vamos agradecer a Deus. O Senhor apareceu e fez ali para ele mais uma promessa. Entregou para ele essa terra aqui. Os cananeus estão aí, mas essa terra é tua. Essa terra ela não é só tua, essa terra é a terra que eu estou dando para a sua descendência. E ali o Senhor fez o lugar onde o Senhor apareceu, onde o Senhor trouxe revelação. Nós somos um povo que caminhamos por fé, que caminhamos por obediência, caminhamos trabalhando, seguindo, confiantes, dando exemplo nessa terra, porque nós temos um Deus que se revela a nós. Você tem um Deus que se revela a você. Não se sinta só. Quando você está achando que está com muito silêncio por aí, se ajoelhe, clame ao Senhor, porque o Senhor vai se revelar, vai aparecer. E aqui fica muito claro para nós que nós temos um Deus de relacionamento. Um Deus que quer se relacionar, que quer estar conosco. E quando eu estou no caminho que Deus preparou para mim, no lugar que Deus preparou para mim, é ali que ele virá se encontrar comigo. Ele podia dizer: aqui eu não vou passar, aqui tem cananeus, aqui vai ter problemas, aqui esse povo aqui não é fácil, esse povo é um povo de guerra, um povo que tem inveja, um povo que persegue. Eu não vou ficar, eu vou sair, eu não vou ficar. O que ia acontecer? Ele ia perder a revelação. Muitas vezes o inimigo vai pôr no caminho onde Deus te quer, no lugar onde Deus te quer, no trabalho onde Deus te quer. Muitas vezes ele vai querer colocar coisas, situações, para que a gente saia da posição. Porque Deus, quando vier trazer revelações, quando o Senhor vier se encontrar conosco, Ele me quer no lugar onde Ele me colocou. É fácil? Não é. É fácil estar onde cananeus estão? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei porque ainda existe feitos. Porque se a gente... Glória a Deus, gente. Voltando aqui, estamos falando que Abrão estava na terra que Deus
prometeu para ele, disse, olha, essa terra é tua, essa terra é da tua semente, mas ali tem os cananeus. E ele estava caminhando aonde? Aonde o Senhor deu ordem para ele, vai e eu te mostrarei. Que coisa, que pessoa linda, né? Sendo guiada pela revelação do Espírito, sendo guiado por fé. Quer um caminho certinho? Você quer um caminho certinho para a vida? É ser guiado por fé. É o GPS do céu, né? Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Guiado por Deus. É um caminho que eu não conheço, mas eu creio. Não é porque você liga lá o GPS, você nem sabe para onde você está indo, você não acredita? Então, quando o Espírito te diz, vai, e o Senhor falou, Abraão, vai, e eu te mostrarei, ele foi. E quando chega na terra, tem os cananeus. E aí as pessoas chegam aonde Deus quer que elas cheguem, e elas pensam que não vai ter cananeus. Deus não prometeu isso. Deus não prometeu facilidade para ninguém. Isso aí é um sonho que a gente vai viver no céu, gente. Voltando, glória a Deus, aleluias. Então, queridos, quando a gente está no caminho que o Senhor determinou para nós, Ele não prometeu facilidade. Não, Ele falou, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele prometeu aqui, ó, vou te abençoar, você vai ser uma nação, vou engrandecer teu nome, mas Ele não falou, vai nessa tua força que vai ser facinho. Não, Deus não falou. Gente, Deus é muito justo, muito fiel, muito maravilhoso. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. Aqui ele já logo de cara já viu os cananeus, mas o Senhor disse, eles estão aí, mas isso não impede que eu te abençoe, não impede que as minhas promessas se cumpram, não impede que você cresça, não impede eu engrandecer teu nome, não impede eu te fazer uma grande nação, não vai impedir. A única coisa que impede é se você sair do caminho. Se você sair da direção que eu te coloquei, do lugar que eu te coloquei, Ele te coloca numa grande empresa, uma grande nação, lá, uma empresa multinacional. Não vai ter problema? Gente, lógico, tem batalhas. Casou, tá feliz, tá, ó, que bênção. Deus maravilhoso, casei, glória a Deus, aleluia, não vai ter problemas? Lógico, gente, lógico. Oh, o Senhor me deu filhos maravilhosos, que glória, que aleluia. Não vamos passar por dias difíceis? Vamos passar. Mas as promessas dele são fiéis. Não é para sair do caminho, não é para fugir, não é para correr. Não, nós temos que nos posicionar. Ele não tem prometido facilidade para ninguém. Ao contrário, muito fiel disse, o caminho é estreito. Caminho é estreito, mas eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a grande promessa desse Deus rico, desse Deus poderoso, desse Deus santo, desse Deus que está conosco, desse Deus que não nos deixa nunca. E aí, ele continua. Abraão continua. E olha, versículo 8. Moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Outra lição para nós aqui. Mais uma vez ele edifica um altar ao Senhor, e também nos ensinando aqui coisas muito preciosas nesse altar que ele edifica ao Senhor. Primeiro, que ele chega num lugar, dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Betel é a casa de Deus. E Ai era um lugar de destruição. Então, olha onde que ele arma a tenda dele. Armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você viu que de um lado a casa do Senhor e do lado Ai, o lugar da destruição, né? E ele vai lá e armou a sua tenda, porque é assim que a gente está. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porém, o Ai está aí.
Os convites estão aí o tempo todo. Nós temos Betel, que é a casa de Deus, que é o lugar onde Deus quer que a gente esteja, que é o lugar que Deus quer que a gente escolha, que é o lugar que Deus quer que a gente viva. Ai, mas é difícil, viu? Já vou repetir, não tem lugar fácil, gente. Não tem lugar fácil aqui, não. Fácil, gente, é ir morar com o Senhor. Fácil é quando a gente estiver com o Senhor. Fácil é quando ele vier buscar a sua igreja, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais tentação, mas no mundo também nós vamos sofrer tentações. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos das tentações, porque tentação, perseguição é terrível, dá vontade de desistir, porque ninguém quer ser perseguido, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar afrontas, ninguém quer cananeu do seu lado. Agora, e também está entre Betel e Ai, também sofrer a tentação é terrível, porque aí a carne gosta, aí a carne quer. Então, além de você ter que guerrear contra o inimigo, você tem que guerrear contra a carne também. Por isso ali ele edificou um altar, invocou o nome do Senhor, um altar de oração. Deus, me ajuda, porque eu sofro tentações, porque as tentações me convidam todos os dias. Todos os dias sou tentado, todos os dias o inimigo quer tirar a minha atenção, todos os dias ele quer me tirar da tua casa, da tua presença, Pai. Ele quer me tirar do teu altar, Senhor. Nós precisamos fazer essa oração. Esse altar tem que existir na minha e na tua vida. Que altar é esse? É o altar para invocar o nome do Senhor por mim, para que ele me livre das tentações, para que ele pingue aquele colírio que está escrito lá em Apocalipse nos meus olhos, santificando meus olhos, minha boca, minha vida, meus pés, me dando força para dizer não às tentações. O que é prova, gente? Prova é aquilo que você não gosta, é aquele cananeu que aparece na tua vida que você não suporta, não quer de jeito nenhum, é ruim. Mas e a tentação? A tentação é o que você gosta. Então, se você tem dúvida no que é prova, no que é tentação, basta você saber de qual o sentimento que vai surgir dentro de você. Ah, só uma vezinha, não tem nada. Só hoje, não vai. Só hoje. Ah, eu sei que eu tenho um probleminha com bebida, mas só hoje com os amigos, só essa noite eu tô chateado. Ah, você passa daquele lugar, por onde você caminhar, aquele cheiro, né, de droga. E mas só hoje eu sei, eu tenho força, eu me controlo, vou ficar junto, mas eu me controlo. Por isso que eu de novo falo como o que José nos ensinou: corra, fuja, fuja. Quando você gosta, corra. Quando a sua carne grita, fuja, porque não confie na sua carne, não confie no diabo e muito menos na sua carne. Sabe por quê? Porque a carne, ela sabe que está com o tempo se esgotando. Então, vamos aproveitar. É isso, a pregação da carne é essa, vamos aproveitar, porque o meu tempo está se esgotando. E aí, ele entre Betel e Ai, o Senhor vem nos ensinar isso. Aqui, ele levanta um altar para invocar, para orar, para buscar a presença de Deus com mais força ainda. Porque você tem que resistir. Nós vamos ter que resistir. Não posso sair, não. Só quando Deus nos tirar. Peço que os livre do mundo. Jesus orou em João 17. Mas que não os tire do mundo. Só vamos sair quando Deus determinar que é chegada a minha hora, que é chegada a tua hora. Ainda há uma missão a se cumprir, ainda há um propósito a viver, ainda há um tempo, eu preciso viver as promessas e preciso cumprir a minha missão nessa terra. Eu preciso fazer a vontade de Deus nessa terra. Então eu não posso ser uma pessoa que vou viver fugindo, que vou viver correndo da presença de Deus. Não, de forma alguma. Nós temos que levantar esse altar e nós precisamos edificar esse altar e orar: Senhor, eu quero forças para resistir o mal e também sabedoria.
para saber quando eu tenho que correr, quando eu tenho que fugir, quando eu tenho, Senhor, que tomar uma decisão. Eu quero tomar essa decisão, uma decisão certa, uma decisão correta, uma decisão que vá glorificar o nome do Senhor. Então ali ele edifica esse altar. E mais uma vez nos ensina, quem vai decidir? Você. Ao Senhor, ele já me deu a direção. Agora, quem vai decidir sou eu. Quem vai decidir é você. Ai, Senhor, o Senhor também não me ajudou. Está tudo muito determinado, muito esclarecido. E nós é que precisamos abrir bastante os nossos olhos para obedecermos à voz do nosso Deus. Para obedecermos o chamado que o Senhor tem para nós. E ainda temos um tempinho, eu quero ler o terceiro altar que ele edifica, o terceiro altar que ele vai edificar, que está no capítulo 13, no versículo 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Menre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Versículo 17 eu vou ler também. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E aí então, e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Menre significa força. Ele edifica ali um altar ao Senhor, porque, gente, era muita terra. Ele teve que caminhar muito para conhecer. Olha que lindo. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Você quer a terra? Então levanta, vai caminhar nela, vai ver quão grande é a bênção que eu tenho para você. Mas ó, dá uma olhada para ver quanto você tem que trabalhar, hein? O quanto você vai ter que se esforçar. A tua bênção é muito grande, mas você precisa de força. Você vai precisar da minha força. E ali ele edifica esse altar pedindo forças para Deus, pedindo sabedoria para Deus, edificando ali mais um altar e consagrando aquele lugar para o Senhor mais uma vez. Então não teve lugar por onde Abrão passou que ele não edificou um altar para adorar ao Senhor, para receber a revelação de Deus, para tomar suas decisões e sua responsabilidade de orar. Eu preciso orar para tomar a decisão certa, porque se a gente não ora, a gente vai passar a vida dizendo: ah, Senhor, o diabo, foi o diabo, Senhor, foi o diabo que fez, o diabo que me empurrou, o diabo que me levou, foi o diabo. Está repreendido isso na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo, somos fortalecidos pelo Espírito Santo, e tudo isso é edificado em nossas vidas quando nós edificamos ali um altar. Ou seja, cada vez que você se ajoelha, cada vez que você se prostra, você declara: Senhor, eu quero aqui edificar um altar para ti, esse lugar te pertence, me dá forças, Pai, para eu cumprir nessa terra todo o teu propósito, todo o teu querer. Você tem noção de quanta terra tem para você? De quantas promessas tem para você? De quantas maravilhas nós vamos viver com o Senhor? De tudo aquilo que Deus tem preparado para nós? Não, nós não temos noção. Nós não temos noção. Não temos, porque olha, ainda nesse capítulo 13... diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Primeiro Deus permite que ele olhe e veja aquela terra, e depois Deus diz: pode andar nela, pode andar nela.
é o que você consegue enxergar espiritualmente. Deus te permite ver espiritualmente aquilo que muitas pessoas não estão vendo. Mas, meu querido, você vai pisar nessa terra, você vai viver essas promessas, você vai ver o bem do Senhor sobre a tua vida. É necessário altares de adoração, altares de oração, altares de revelação. O cristão tem que viver na revelação do Espírito, e altares pedindo: Senhor, me dá forças. Pai, me dá força. Deus, me dá força, Pai. Me dá força para que eu possa fazer, para que eu possa viver as tuas promessas, para que eu possa cumprir os teus propósitos. Me dá força para rejeitar o pecado, para assumir minha responsabilidade, para minha escolha por Betel. Eu preciso escolher a casa do Senhor, eu preciso escolher a vontade do Senhor. Me dá força, Deus. Me dá força, me dá vida, que eu possa viver nos teus propósitos, que eu não saia do caminho, que eu corra, que eu fuja por causa dos cananeus, mas eu corra para os teus pés, eu corra para os teus braços, eu corra e me posicione. Então eu acredito, gente, que se na nossa vida nós edificarmos altares ao Senhor, nós vamos vencer e vamos viver todas as grandes e poderosas promessas de Deus na nossa vida. Tenho certeza que Deus tem muito, 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 muito a entregar na minha vida e na tua vida. E sabe qual foi o quarto altar que esse homem chamado Abraão edificou para o Senhor? Foi o altar do capítulo 22, quando ele entrega Isaac. E lá ele edifica um altar ao Senhor para entregar o que ele tinha de melhor, o seu filho. Mas ele disse: olha, nós vamos adorar e vamos voltar. Quem tem essa confiança de edificar a Deus esses 4 altares, altar da revelação, o altar da oração para decisões certas e para confessar: eu preciso vencer a tentação, o altar pedindo força, e o altar: Senhor, eu entrego, ele é meu único filho, mas foi o Senhor que me deu, eu entrego. E eu sei, Deus, mesmo que ele sangre, eu sei que nós vamos voltar. Ele disse: olha, fiquem aqui porque nós vamos adorar. Qual é o altar da adoração? Qual é o altar que Deus considera o altar da adoração? Não é só quando a gente pula, não é só quando a gente canta. Ah, não é mesmo. Não pensa, não é mesmo. O altar da adoração, gente, é quando você entrega aquilo que, olha, que só Deus sabe o quanto é importante para você. É aquela adoração que você está entregando, mas, Senhor, está doendo. Deus, eu estou passando por dias que só Tu sabes, mas eu não te largo, eu não te deixo, eu quero te entregar a minha adoração, eu te entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego o meu tudo, porque Ele disse: vou fazer de você uma grande nação. Então ele não teve dúvidas. Esses 4 altares é necessário que existam na minha e na tua vida. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a vencer os cananeus. Eu vou ter que aprender a vencer os cananeus. Eu vou ter que aprender que o meu lugar é em Betel, é na igreja, é me posicionar, é no caminho com o Senhor. Eu vou ter que aprender que ainda que eu não tenha, que a minha força seja pouca, Ele tem muita força para me dar. E eu vou ter que aprender que na minha vida vai chegar os dias de entrega, entregas que são maiores que eu, entregas que naturalmente eu não ia conseguir, mas Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida, Ele é nosso tudo. Jesus te abençoe. Nas próximas aulas nós vamos fazer um panorama dos outros capítulos. Tem muita coisa até a gente sair de Gênesis, mas nós vamos chegar lá. Fiquem com Deus, gente. A paz a todos. Tchau, tchau.